Receba a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Obrigado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Diz o texto: dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Você diz amém. Amém. Meus irmãos, este texto é um texto bem conhecido pelos irmãos, e o Senhor trouxe esta mensagem ao meu coração esta semana, e existem alguns ensinamentos que muito se aplicam para as nossas vidas. Eu gosto muito deste texto, e em especial o primeiro livro do profeta Samuel, que vai dar continuidade na história dos juízes. A historicidade, o livro de Juízes vai dar continuidade neste livro, e vai mostrar até o capítulo 9, o período em que Deus está governando Israel, sem a necessidade de ter um homem à frente, um rei, e é chamado de período teocrático. Deus, ele governa o povo através das suas leis estabelecidas por Moisés, e quando Deus quer doutrinar o povo, Deus se utilizava dos próprios levitas e sacerdotes. Só que chega um determinado momento em que Samuel, já avançado em idade, ele vai chamar os seus filhos e vai dizer para eles: agora vocês ficarão como juízes. Só que a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel não eram como Samuel. Eles julgavam as causas do povo em troca de dinheiro. Apesar dos seus crimes não ser como os crimes dos filhos de Eli, o sumo sacerdote, apesar de a gravidade não ser tão grande, o povo não se agradou. E eles foram reclamar com Samuel, dizendo: Samuel, os teus filhos não são bons, porque eles julgam causas por dinheiro. Eles não são como você. E abrindo um parênteses aqui, o que eu acho lindo neste texto é que Deus não vai repreender Samuel por causa dos seus filhos. Quando nós lemos a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, 2 e 3, nós vamos ver que Deus vai repreender Eli por causa dos seus filhos. E por que Deus não repreende Samuel? É só você observar a vida de Samuel e a vida de Eli. Eli, ele passava a mão nos seus filhos. Eli não exortava os seus filhos. Só que a Bíblia vai mostrar que Samuel, além de ser exemplo, ele ensinava os seus filhos. Deus não vai querer punir os pais quando os pais são exemplo para os filhos. Então Deus, ele não vai repreender Samuel, porque Deus sabe que Samuel está sendo exemplo. Deus sabe que Samuel está fazendo a sua parte. Então Deus sabe que ele não deve, e Deus não tem esse prazer de tornar o inocente como culpado. Então o povo, se utilizando deste pretexto e olhando para as nações que havia rei, vivia o período monarca, vai dizer: Samuel, nos dá um rei. Assim como as nações têm um rei, nós também queremos um rei. Samuel, ele não vai gostar desta palavra, porque alguém que conhece a história, sabendo que nunca precisou de homem para Deus operar, não vai gostar. Porque Samuel sabia que, independente de ter um homem à frente, Deus governava. Independente de ter alguém dirigindo a nação, Deus estava com o povo. Então Samuel não gostou dessa palavra e foi orar a Deus.
E Deus disse para Samuel: Samuel, não se entristeça com isso, porque esta reclamação não é contra você, é contra mim. Porque eles não querem que eu governe mais eles. Eles querem um homem à frente. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, faz o que o povo está pedindo. Aí nós vemos a vontade permissiva de Deus. Você vai entender o porquê eu estou nesta introdução. Quando nós vemos este texto, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, vai falar da chamada de Davi. Só que quando nós comparamos a chamada de Davi e a chamada de Saul, a chamada de Davi vai mostrar a vontade absoluta de Deus. Deus queria Davi como rei. Só que a chamada de Saul, nós vamos ver a vontade permissiva de Deus. Deus não queria um rei para Israel. Só que quando Israel está pedindo um rei, aí Deus vai permitir esta situação. E então Deus vai dizer: Samuel, estabeleça um rei. Só que o rei vai ser quem eu apontar. Então, olhando para Saul, o que representa para nós é o tempo da oportunidade. Deus, ele não quer um rei, mas ele vai permitir que um rei venha a ser colocado em Israel. E está um jovem que não está sabendo de nada, não tem perspectiva do que aconteceria com a sua vida. Está procurando as jumentas do seu pai. Ele não sabe qual vai ser o seu futuro. A Bíblia diz que em estatura ele era mais alto que todos em Israel, e era muito bonito, mas de nada valia a sua estatura, de nada valia a sua boniteza. Era um homem como nós, e a vida de Saul representa as nossas vidas. Nós éramos pessoas comuns, jambuzeiros, nós não tínhamos expectativa de nada. Nós não tínhamos expectativa desse livre acesso, de falar com o Pai, de ter acesso a Deus. Mas em meio a essa falta de expectativa, a porta da graça se abriu. Aleluia! E Deus criou para nós oportunidade de vivermos aquilo que nós não sabíamos. Aleluia! Eu quero lembrar isso para alguém que talvez está no momento triste e abatido. A porta da graça está aberta para você. E ainda que você não tenha expectativa de futuro, Deus preparou uma vida espetacular para você nesta noite. Aleluia! A Bíblia vai dizer que ele está procurando as jumentas de seu pai. E quando chega um momento em que está se acabando a água e já não há mais mantimento para procurar, para andar por outras cidades, ele se lembra que existe um profeta chamado Samuel. Eu sempre digo que existem momentos das nossas vidas que as circunstâncias difíceis, pastores, vai fazer com que nós estejamos caminhando para um determinado propósito da parte de Deus. Por isso, não reclame por causa da trajetória. Não reclame se o período que você está vivendo é deserto. Talvez este deserto está te levando para uma vontade de Deus. Ele está passando por um momento difícil. Tem que procurar as jumentas do seu pai. Percebe que não tem mais comida para prosseguir o caminho e andar por outras aldeias e cidades. A água já é insuficiente. Aí ele vai ter uma ideia. Eu me lembro que tem alguém, um profeta chamado Samuel, ele pode nos dizer aonde está a jumenta do meu pai. Só que enquanto ele está pensando em Samuel, Deus está lá do outro lado dizendo: Samuel, tem um homem perdido procurando algo e é este que eu quero que seja rei. O que eu estou pregando a princípio nesta noite, Deus, ele tem eleição para as nossas vidas em uma determinada posição. Às vezes você não se enxerga fazendo nada. Às vezes você não imagina o que Deus tem para a sua vida, mas a palavra de Deus para você existe oportunidade para nós. E por que oportunidade? Porque nós não somos merecedores, mas a misericórdia de Deus colocou eu e você nesta igreja, não porque somos bons. A misericórdia de Deus trouxe eu e você. A misericórdia de Deus está sobre aqueles que nos assistem, para dizer: tem oportunidade de Deus para a sua vida. Aleluia.
Ainda que o mundo não te valorize, Deus te valoriza. Ainda que o mundo diga que não tem encaixe para você num determinado lugar, Deus tem uma posição para a sua vida. Ainda que o mundo não te queira, Deus quer você para fazer algo. Aleluia. Ele representa o tempo da oportunidade. Só que Deus vai colocar ele como o primeiro monarca de Israel para fazer a sua vontade. Só que um dos erros de Saul é o mesmo erro do rei Uzias. Achar que porque Deus te elegeu, tudo que você fizer, Deus vai aprovar, e não é assim. Nós precisamos entender que a unção que vem sobre nós não é nossa. Deus nos unge, mas a unção nunca será nossa. Deus nos capacita, mas essa capacitação nunca será sua. Deus te coloca algo para você dirigir, mas isto não é seu. Deus te dá ferramenta para você utilizar, mas a ferramenta também não é tua. Deus põe um povo para você dirigir, mas o povo não é teu. Aleluia! E o problema de Saul foi entender isso. Deus vai dizer assim para Saul: Saul, vai contra os amalequitas. Porque Deus, ele se lembra de todas as coisas, irmão. Eu posso me esquecer de algum benefício que a igreja fez para mim, mas Deus não se esquece. Eu posso me esquecer de algo que eu fiz de ruim para alguém, mas Deus não se esquece. Deus se lembrou de quando Israel está saindo do Egito para Canaã, e os amalequitas se levantou contra eles, quis os matar, quis os oprimir. Deus, ele se levanta e diz: Saul, agora você como monarca se levanta e vai contra os amalequitas, porque eu, Senhor, me lembro que eles fez contra o meu povo. Só que ele se levanta e em vez dele fazer tudo o que Deus disse, ele quer fazer diferente. Deus disse: mata todo mundo, destrói todos os animais, porque a tua prosperidade não precisa você pegar algo de ninguém, destrói tudo. Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele destrói os amalequitas, mas todo o gado era tão bonito, tão viçoso, que ele quis trazer para si. E então Deus, vendo isso, Deus vai ficar muito indignado com Saul. Saul, ele começa a agir de forma que Deus não gostaria. E por mais que Samuel era aquele pastor misericordioso, de querer dar tempo, de querer orar, só que Deus já estava indignado. Deus não estava mais aceitando a desobediência de Saul. Samuel orava por ele, e a oração não é só para perdão de pecado, era para que Deus mantivesse ele no trono. Só que Deus perdoava, mas não queria ele no trono mais. E o que eu estou dizendo nesta noite é: se há uma eleição de Deus para nós exercermos algo, façamos do jeito que Deus quer, louve do jeito que Deus quer, pregue do jeito que Deus quer, se é líder, lidere do jeito que Deus quer, se é governar, governe do jeito que Deus quer e não do jeito que você quer, porque Deus pode ter a sua governança, liderança como relaxo. E o que Deus está dizendo para todos nós nesta noite, que está levantando as nossas vidas, mas para ser do jeito que Ele quer, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia! Esse foi o problema de Saul. Deus chega no ápice de indignação, que no capítulo 16, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu rejeitei ele. Só que essa rejeição, meus irmãos, não confundam, não é rejeição salvífica, é rejeição para o governo, porque se ele se arrependesse, o Senhor perdoava, o Senhor salva, mas o Senhor estava dizendo: eu rejeitei para governar, não serve mais. O problema é que nós queremos dar tempo para quem Deus está rejeitando. O problema é que nós queremos muitas vezes ser mais misericordioso do que Deus. Enquanto Deus está falando tira, não é mais para exercer. Enquanto Deus está falando eu não quero, e às vezes a gente, mas eu vou dar mais um período de tempo, e Deus está dizendo não, tempo é no banco e não dirigindo. E o que Deus estava dizendo para ele: Samuel, não quero mais ele, porque ele não me obedece. Ou seja, não é salvífico essa repreensão.
é em relação ao governo. Porque a vida que nós levamos diante de uma liderança, e quando eu digo liderança não é só a igreja, é diante do mundo, porque ainda que você não seja nenhum tipo, não tenha uma liderança dentro da igreja, mas na vida lá fora nós somos governantes. Porque Jesus estabeleceu e deixou claro uma coisa, que o mundo está escuro, mas nós somos luz. Nós somos representatividade de Deus na terra. Então nós estamos liderando, nós temos capacidade de influência, só que esta influência tem que ser da forma que Deus quer. Então Deus já está dizendo para Samuel: Samuel, eu não quero mais ele para governar, até quando você terá dó dele? Aí olha a expressão, e eu peço que por favor a mídia coloque aqui na TV, olha o que Deus vai dizer no capítulo 16, no primeiro versículo. Vai dizer assim para ele: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai? Não, é enche o teu vaso de azeite e vem. Porque o Senhor fala vem? Entenda uma coisa, Samuel está em Ramá, ele deve ir a Belém ungir a Davi. Só que Deus não diz primeiro vai, o Senhor diz vem. Porque ele está sendo teimoso diante da vontade de Deus. Deus quer rejeitar Saul, só que ele quer que Deus perdoe Saul e estabeleça no governo. Aí Deus está dizendo para ele o seguinte: Samuel, vem para a minha vontade e entender que eu não me limito a homens. Vem para a minha vontade e entender que homem nenhum eu me apego quando é contra mim. Aleluia. Deus não se para em pessoas que quer exercer uma vida diante dele de qualquer maneira. Nós achamos que somos insubstituíveis, pastores, mas o dia que eu pensar isso, Deus tira eu e coloca outro no lugar, porque a obra dele tem que continuar, as almas têm que ser ganhadas que estão lá fora. A igreja de Deus precisa que o poder dele seja manifestado através de mim pregando, ou do pastor Ridalber, ou do pastor Ezequias, pouco importa, irmão, mas a obra de Deus continua. Aleluia. É por isso que Deus vai dizer vem para minha vontade, é o que Deus estava querendo dizer, porque as atitudes de Saul não podem influenciar o meu povo, as atitudes externas não podem influenciar a igreja, como foi entoado pelas crianças aqui, eu gosto muito deste louvor, o mundo não pode roubar a minha inocência, não é isso que diz? Da mesma forma, as coisas externas não pode querer roubar aquilo que Deus quer fazer na igreja. Então, ainda que seja necessário, Deus tira e coloca outro no lugar, para que a obra dele continue crescendo e florescendo. Aí Deus diz para ele: enche o teu vaso de azeite e vem. Então, quando ele vem para a vontade do Senhor, aí o Senhor diz para ele: e enviar-te-ei. Porque Deus só vai enviar quando você reconhece a vontade de Deus. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas Deus só vai fazer quando você entender a vontade do Pai. Tem gente que às vezes acha que é uma campanha que vai resolver. Tem gente que acha que é um dia de pregação de alguém dizendo pega, leve, receba, que vai resolver. É a palavra de Deus que vai resolver a tua vida quando você deixar ela fazer efeito em você. Se a palavra de Deus é mude, faça, age dessa forma, faça, porque Deus está decretando vitória através da obediência à sua palavra, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. É uma coisa que Deus está ensinando a Samuel. O reinado, o governo só muda quando você entende a minha vontade. Aleluia. E nas nossas vidas nós precisamos entender a vontade de Deus em nós. O problema às vezes não é externo, o problema é interno. Nós não se adequamos à vontade de Deus, por isso não sabemos o que Deus quer fazer. Deus vai enviar as nossas vidas quando entendemos que antes nós temos que vir para Ele. Aleluia. Vem para Jesus nesta noite. Eu não sei se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus ou está afastado, mas vem para Jesus, que Jesus te envia para algo novo na sua vida.
Você que está passando uma luta, uma dificuldade, vem para Jesus, para a sua vontade, e Deus vai fazer algo grande na sua vida. Aleluia. Deus disse para ele: vem. E então o Senhor vai dizer: eu enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Primeiro o Senhor queria rejeitar ele para corrigir o que estava errado no governo. Em segundo lugar, o Senhor estava mostrando que ele não se limita às características de homens, porque nós achamos que Deus se limita, mas não se limita. A glória de Deus, ela não desce por causa de um homem. A glória de Deus não vai descer por uma determinada regência. A glória de Deus não vai descer por causa do Cauê pregando, não. A glória de Deus desce porque Deus quer descer com a sua glória. E o dia que estiver alguém ou eu errado, o Senhor tira, porque a glória dele tem que continuar. Ninguém pode parar o que Deus quer fazer. Então Deus vai dizer: vai até a casa de Jessé, porque eu já tenho me provido de um rei. O que me chama a atenção neste texto e na vida de Davi, vontade absoluta de Deus, é que Davi é como Saul, mais ou menos, alguém que não tinha perspectiva, não sabia que ele seria o rei de Israel, não sabia que Deus tinha esses planos para a sua vida. Mas por que não mostra oportunidade? Porque enquanto existe alguém exercendo, os olhos de Deus estão do outro lado, já observando ele e o aprovando dia a dia. Às vezes nós estamos vivendo naturalmente e não sabemos que os olhos de Deus já estão nos olhando e nos aprovando e nos convidando para uma determinada posição e lugar. Aleluia. A absoluta vontade de Deus está olhando para nós e já está querendo nos colocar em uma determinada posição, nos capacitar para uma determinada obra. E enquanto Davi está vivendo a sua vida naturalmente, Deus já está com seus olhos sobre ele. Aleluia. A Bíblia mostra que Davi era um pastor de ovelhas, um jovem que vivia no campo, um jovem que estava sempre pastoreando. E o pastoreio é um pastoreio que demora muito tempo. Você ficava no campo, ia para lugares distantes, levar as suas ovelhas. Não ficava muito tempo dentro de casa. Era uma atividade bem trabalhadora. Não tinha muita comunicação familiar. Muitas das vezes as refeições era mesmo no campo, junto com as suas ovelhas. Davi era um menino trabalhador, que estava fazendo aquilo que o seu pai colocou para fazer, mas não sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o que me chama a atenção neste texto é que o Senhor fala para Samuel: Samuel, vai a Jessé, vai até a casa dele, porque eu tenho me provido de um rei lá. E o que é interessante neste texto é que ele vai para a casa de Jessé, e Davi não está em casa. E eu fiquei lendo este texto e achando interessante, e além do contexto histórico, mas eu me atentei para uma questão. Enquanto Davi está no campo, Samuel está indo para onde? Para a sua casa. Deus poderia revelar para Samuel: vai ao campo, no determinado lugar aonde Samuel está. Mas eu aprendi uma coisa com Deus nesta passagem e outras passagens. A vocação de Deus não vem só para a pessoa, vem para toda a casa. Deus não vai até Davi, não envia Samuel para ir a Davi, mas para ir na casa de Davi primeiro, porque a vocação não era só para Davi, era para a sua casa. Aleluia. Deus escolheu não só Davi, mas a casa. Deus deu o nome do pai de Davi, Deus apontou a família de Davi. Então Deus estava escolhendo a família de Davi. Então entenda uma coisa nesta noite: quando Deus nos levanta, Deus está levantando a nossa casa. Ainda que a nossa casa seja como os irmãos de Davi, como a família de Davi, mas a palavra de Deus nesta noite é: Deus está escolhendo casa. Deus vai levantar gente aqui nesta noite, mas Deus está escolhendo a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Ele vai ser direcionado à casa de Davi. E quando chega lá, Davi não está, mas está os irmãos.
E ele, quando olha os seus irmãos, ele já acha, a princípio, que seria um deles, porque os homens eram bonitos, formosos. E o Senhor vai falar assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê, não é este que eu quero para que venha governar. Acredito que Samuel ele vai se confundir e achar que um desses irmãos, os seus irmãos, fossem reis sobre Israel, pelo fato deles serem bonitos, porque o primeiro rei de Israel era bonito, era alto, era forte. E às vezes Deus ele não vai agir todas as vezes da mesma forma. Um dia Deus vai abrir o mar soprando o vento, e outro dia Deus pode abrir o mar sem necessidade de soprar o vento. Então nós não podemos tornar o milagre de Deus uma cultura. Deus sempre vai levantar uma pessoa assim. Deus sempre vai levantar um forte. Deus sempre vai levantar um estruturado dessa forma que eu enxergo, não. Às vezes Deus levanta um Saul, às vezes é um Davi, às vezes um Gideão, às vezes uma Débora. Então nós precisamos entender que Deus tem multiforma de operar. Então, enquanto ele está olhando esses homens com características de Saul, Deus está dizendo: não são esses. E quando se acabam os moços, ele pergunta para Samuel: Samuel, acabou-se os moços? Não, tem mais um, está no campo, o nome dele é Davi. Aí ele vai dizer: chama ele, porque enquanto ele não chegar, nós não se assentaremos para comer. Como eu disse, o Senhor escolhe esta casa. O Senhor, além de escolher esta casa, eu enxergo outra coisa para Davi. Um menino que não tinha perspectiva de vida acerca de um governo. Deus envia Samuel para ir lá, para mostrar que Deus já estava escolhendo a casa, mas também para trazer surpresa a Davi. Porque Deus traz surpresa para pessoas que não enxergam, não imaginam nada. Deus vai surpreender a vida de Davi. Davi é convocado a ir para a sua casa. E quando ele chega lá, está o profeta de Deus, para fazer algo da parte de Deus, que iria mudar a sua vida. Aleluia. Deixa eu ministrar algo para a sua vida nesta noite. A palavra de Deus para nós existem pessoas, pastor Ezequias, que Deus está dando oportunidade, e você não pode exercer esta oportunidade de qualquer maneira. Mas existem pessoas que Deus está visitando hoje para te dizer que tem uma vocação para a sua vida. Tem gente que já está em posse de alguma coisa, e Deus está dizendo: cuidado, porque você pode ser tido como relaxado. Por isso Deus está dizendo: cuide daquilo que eu pus na tua mão. Mas para alguém que está aqui e talvez não tenha expectativa de nada, talvez Deus não vai me usar, talvez Deus não vai me enviar para nada. Deus está dizendo: eu envio quem eu quero, e a minha promessa é para todos que creem. Então a palavra nesta noite é: não seja relaxado com aquilo que Deus preparou para a tua vida. Não seja relaxado, não haja de qualquer maneira com aquilo que Deus te confiou, porque ainda que para você seja pequeno, mas isso é para o nome de Deus ser glorificado. Jovens, não seja relaxado com essa característica, com essa capacidade que Deus te deu para louvar a Deus. Irmãs, não seja relaxado com a confiança que Deus te deu para ser espelho para esta juventude. Obreiros, não sejam relaxados diante daquilo que Deus confiou às nossas mãos, porque Deus está dizendo: a minha obra deve continuar, mas com a perfeição dos céus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Além do Senhor nos trazer, irmãos, esta confiança, esta oportunidade, Ele também nos chama para nós estarmos diante de algo que nós não éramos merecedores. Ele vai escolher Davi. É claro que eu não estou querendo mostrar que Saul não merecia e Davi era merecedor, nada disso. São chamadas diferentes, propósitos diferentes. Mas o que nos mostra aqui é que Deus não se limitou aos problemas, à vida problemática de Saul, e simplesmente Ele levantou um outro em seu lugar. Ou seja, marcou Davi para suceder Saul. E quando o Senhor vai trazer Davi,
o Senhor vai fazer uma surpresa para a casa de Davi e para Davi, que também não imaginava nada, porque o Senhor queria e Israel precisava de alguém como Davi. Ainda que Davi se achasse pequeno, ainda que Davi se achasse indigno, ainda que Davi se achasse incapacitado, como eu e você muitas das vezes se achamos, nós precisamos entender que é estas características que Deus escolhe. Deus não escolhe ninguém por causa de formação, por causa de dinheiro, por causa de carro, porque é bonito, cabelo liso, nada disso. Deus escolhe por causa dos seus propósitos. Deus escolheu eu e você porque Ele quis. A graça olhou para nós e simplesmente disse: eu quero porque eu amo. Deus não escolheu nós por causa da roupa, por causa do CPF, por causa do limite do cartão, não. Deus olhou para mim e para você e disse: eu quero Ele, independente dos problemas, independente da vida, independente se trabalha no campo, se trabalha na cidade, independente se o currículo é bom e se não é. Deus escolheu eu e você nesta noite e está dizendo: a minha obra vai continuar na minha casa. Eu levanto o meu povo para que o meu nome seja glorificado, mas eu quero anunciar a minha igreja nesta noite, não é de qualquer maneira. Eu não sei se você recebe esta palavra de Deus, mas Deus está nos dando voto de confiança para fazermos a sua vontade, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Tempo de oportunidade e tempo de vocação de Deus para as nossas vidas, e não de qualquer maneira. Davi, ele vai ir para a sua casa, já vou encerrar, e quando ele vai, sem imaginar o que está acontecendo, o profeta Samuel está lá, esperando Davi chegar. Ele já tinha premeditado em fazer uma pequena reunião e comer com esta família. Reparem que ele vai dizer: nós não se assentaremos até que Davi se assente à mesa, até que este menino chegue. Algumas coisas nas nossas vidas só vai acontecer quando o Senhor colocar nós no ambiente em que Ele quer operar. Aleluia. E quando Davi ele vai chegar, sem imaginar o que estava para acontecer, o profeta Samuel estava ali e representava Deus ali, naquele momento. Reparem que eu gosto de uma expressão que o próprio profeta Samuel vai dizer quando um dos irmãos de Davi aparece, Eliabe, no versículo 6. Quando Eliabe se apresenta, Samuel vai dizer: certamente está perante o Senhor, não é perante mim, perante o Senhor, o seu ungido. Deus estava ali na casa de Davi. Davi estava no campo, mas Deus já estava na casa de Davi, esperando Davi. Os olhos de Deus estavam sobre Davi, mas Deus já estava na casa, não era só o profeta. Deus já estava na casa, esperando Davi. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus já está esperando você para fazer algo para Ele. Deus escolheu você e Deus já está com os olhos sobre você, olhando para a tua vida e já te esperando se apresentar diante dele para dizer: eu tenho algo para você fazer para mim. E isso é maravilhoso. Quando Davi ele chega, ele vai se apresentar diante de Samuel. Samuel, quando olha para ele, Samuel vai ter uma visão de Deus e vai enxergar que este menino, mesmo não sendo como seus irmãos, este é quem Deus escolheu. Aí a voz de Deus brada para Samuel dizendo: Samuel, este é quem eu falei, unge ele. Aleluia. Deus está olhando para as nossas vidas e Deus não se confunde. A minha visão às vezes se confunde, mas Deus não se confunde. Não importa o teu passado, igreja, não importa como foi os dias atrás, a visão de Deus não é turbada. Deus sabe quem Ele está escolhendo para fazer alguma coisa. Aleluia. Deus sabe quem Ele está chamando nesta noite. E enquanto eu estou pregando, Deus fala ao meu coração que tem corações ardendo, sabendo que Deus vocacionou você há algum tempo, e você talvez estava como Samuel: eu não sei o que fazer, mas Deus está dizendo: vem para a minha vontade, desce em oração, porque esta palavra não é do Cauê, não é de Deus.
e Deus vai confirmar o que Ele está pregando nesta noite para a tua vida. Deus é quem vai te enviar. Quando você entender que Deus está fazendo assim para você nesta noite, vem, porque eu quero te levantar para uma obra diferente. E essa obra é honrosa, irmãos. Essa obra é maravilhosa. E bom é quando Deus nos vocaciona. Bom é quando Deus nos levanta. Como eu disse, nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos, mas a graça é tão maravilhosa que além dela nos dá o direito de ser salvo, Deus nos chama como príncipe, nos coloca para exercer coisas que nós não deveríamos, porque nós somos falhos. A graça de Deus faz isso, pega a gente que estava lá no mundo, faz pregador do evangelho. Filho que estava dando problema, Deus transforma, põe para cantar e levanta como ministro, dirigente do círculo de oração e faz a obra extraordinária. Meu Deus. Eu vejo a mão de Deus estendida sobre nós. Talvez aqui, estabelecendo nova vida para alguém nesta noite. Alguém que não sabia, não entendia o que Deus tem para você. É noite de Deus revelar a vocação nesta noite. Para quem estava sem expectativa, para quem não imaginava o que Deus ia fazer, Deus está dizendo para você nesta noite: tem novidade de vida ministerial, espiritual para você. O óleo da parte de Deus vai descer. Eu não estou falando de consagração de obreiro, não. Eu estou falando de chamada da parte de Deus, porque tem gente lá fora que precisa ouvir a tua voz. Tem gente lá fora, depois da pandemia, que precisa receber o teu abraço. Tem gente lá fora que precisa ouvir um conselho teu, para que Deus levante essa pessoa. Eu não sei se você recebe nesta noite, mas Deus pega você pela mão para dizer nesta noite: é tempo de entender que Deus quer levantar você para trabalhar no evangelho. Aleluia. Fica de pé, igreja, eu quero orar. Aleluia. Alabassuri calabash. Arabassúria. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Rabaxeri calabas. É o Senhor que nos levanta. Deus maravilhoso. O pastor que veio aqui dar uma saudação, eu não te conheço, mas o Senhor, quando você estava aqui, o Senhor falou para mim: diga ao meu servo que as necessidades que estão lá do outro lado, eu já estou enviando providência. Aleluia. E o Senhor diz para a tua vida: haverá estruturação lá do outro lado, porque o Senhor é quem coloca alguém para dirigir, mas o fiscal da obra é Deus. E quando falta mão de obra, o Senhor envia o recurso. A palavra de Deus para a tua vida é: leva isso para o povo lá. Deus vai enviar o recurso. Deus está dizendo nesta noite: fique em paz, porque Deus está do controle lá do outro lado. Meu Deus, eu não sei se você recebe essa palavra, igreja, mas eu queria orar, já agradecendo aquilo que Deus está falando nesta noite. E se alguém ainda não entendeu o que Deus está falando, eu quero orar pedindo que o Espírito Santo destape esses ouvidos e o coração que talvez pode estar um pouquinho duro, para compreender o que Deus está falando para você. Satanás não vai roubar esta informação que Deus está dizendo. Deus quer levantar crente nesta noite. Colocar crente na determinada posição que Deus estabeleceu. Satanás queria que a obra fosse relaxadamente, mas Deus está dizendo: não. Eu chego e começo a doutrinar aquilo que estava fora do lugar.
Meu Deus, Deus está estabelecendo um novo tempo para as nossas vidas. Talvez você pode falar, Cauê, mas é tanta mensagem de novo tempo, irmão. Quem faz o novo tempo acontecer é Deus. Quando nós obedecemos a sua vontade e entendemos como Samuel, vem Samuel para minha vontade nesta noite. E Deus está dizendo para nós, é tempo de abrir e ampliar a visão para o que Deus está dizendo para nós, que Deus tem novidade de vida através de nós obedecermos a sua palavra. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, Pai, pois o Senhor é quem conhece a tua igreja, o Senhor é quem dá a palavra, Senhor, é o Senhor quem toca nos teus filhos para direcionar o convite a quem ministra. Senhor, é o Senhor que toma a liderança à frente de qualquer liturgia. E o Senhor marcou esta noite para falar com o teu povo, ó Pai, que é tempo de nós entendermos aquilo que o Senhor quer estabelecer em nós. Por isso eu quero te agradecer, Senhor, porque eu vejo como a tua mão é estendida sobre nós, tirando aquilo que estava tapando a nossa visão. Arabassúria, Poarabasturi calabás. O Senhor levantando o crente nesta noite e despertando a entender que ele tem que se levantar, porque é um convite da tua parte. Ah, Senhor, a tua obra é grande e o Senhor quer levantar ceifeiros nesta noite. Eu oro, Senhor, para que estes corações sejam abertos, que a tua palavra venha germinar e produzir fruto, que toda a incredulidade caia por terra nesta noite, e que a tua igreja venha perceber e compreender que o Senhor está chamando vidas, Pai. Senhor, levanta para a glória do teu santo nome, e que a tua igreja, Senhor, de Parque Arthur Alvim, e os irmãos que estão assistindo, venha crescer mediante a tua palavra. Senhor, não só a palavra de hoje, mas o Senhor dia a dia tem ministrado através dos seus servos, Senhor, e quem tem ouvidos tem ouvido e percebido que é um convite dizendo, é novo tempo para as nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer por isso, sabendo que o Senhor levantou vidas aqui nesta noite, para que o teu nome seja glorificado na tua igreja. Te agradeço em nome de Jesus.